Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, hoje para mais um Juris Talk, com um amigo, vizinho, um cara que eu sei que vai ser diferenciado hoje, meu amigo Werner Damasio, vai falar um pouco sobre empreendedorismo na advocacia e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar aqui hoje assistindo o nosso programa. Eu peço mais uma vez que vocês curtam e compartilhem nosso vídeo, porque eu acho que com isso a gente consegue chegar mais longe. Mas vamos lá. Meu amigo Werner, sempre eu começo dizendo o seguinte: quem é Werner? De onde ele veio? Qual é a origem do homem? Porque realmente isso faz muita diferença pra gente. Verdade, verdade. Primeiramente, obrigado, João. João Paulo, um professor, um amigo, como você disse, um vizinho hoje em dia, né? Colega de profissão. Mas responder quem é Werner é uma história que eu digo longa. Até no meu último aniversário, eu fiz um discurso, acabei me alongando, mas eu voltei ao ano do meu nascimento e fui ano a ano mostrando os pontos qual Werner está formado hoje e o porquê ele se formou. Mas de forma resumida, se eu fosse falar quem é o Werner é o pai, o Werner é o marido, o Werner é o advogado que sempre quis advogar e hoje advoga. De onde ele veio, de uma família, meus pais também casados, eu acho que o maior exemplo que eu tenho dentro de casa é, de fato, a família. E eu tento replicar aquilo que eu peguei deles, o melhor do que eu pude pegar dos meus pais, na família que hoje eu tenho, no profissional que hoje eu sou e que eu tento ser dia após dia. Que maravilha, cara. Eu posso dizer algumas coisas, tá? Então eu já tenho alguns segredos que eu guardo. Né? Me chama muita atenção porque eu venho acompanhando já de muito tempo a sua trajetória. Né? Tive a honra de ser seu professor, né? Há algum tempo, né? Uns 18 Não se anos. denuncia, não. Não se denuncia, não. E eu digo sempre que os alunos que marcam são aqueles realmente que se mostram inquietos para fazer a coisa acontecer. Então eu lembro que você como aluno já demonstrava isso. E depois a gente teve a oportunidade, eu acompanhei sua trajetória também na advocacia, direta e indiretamente, porque a gente advogava em alguma medida no mercado imobiliário, eu Uhum. via alguns casos seus, eu via trabalhos que você fazia. E vi também o crescimento enquanto família, né? Porque tive a oportunidade também de receber uma cartinha sua lá. Eu lembro demais quando você foi construir lá no condomínio, dizendo: olha, estou chegando, você e sua família. Isso marcou muito. Fui também, participei com você como síndico, né? Num Verdade, período, então a gente verdade, conversava verdade. muito. E eu admiro muito essa trajetória, por isso que o convite realmente foi muito especial. E eu tenho certeza que é algo que faz a diferença apresentar essas histórias para a nossa audiência. Eu que agradeço, João, e digo até mais. Você puxou lá do fundo do baú. Realmente, essa cartinha que eu mandei aos condôminos do nosso condomínio, que lá já estavam quando eu estava chegando, eram poucos, né? Eu acho que deve ter sido ali o quinto, sexto, sétimo É. morador, algo nesse sentido. Mas, até numa palestra que eu dei recentemente para um grupo de colaboradores, eu disse que tudo que eu estivesse ali tentando passar, se de tudo dito eles tirassem pelo menos 1%, já seria válido para a gente. Então, eu espero que nesse nosso encontro eu tenho certeza que eu vou tentar dar o meu melhor, não é o melhor do mundo, mas o meu melhor para hoje, e que você, com a inteligência que tem, com o professor que já foi e ainda é, você ainda está na Eu sala de estou na aula, sala de aula. vai conduzir com maestria essa nossa conversa. Bom, eu sempre digo o seguinte: a tônica dos podcasts ela é uma tônica que a gente usa para criar essa conexão, né? E você já colocou essa ideia, e trazer elementos de insights que podem gerar uma construção, um crescimento para a nossa audiência, tá? Me chamou muita atenção, e aí eu fiz o meu dever de casa também, né? Me chamou muita atenção a coisa que você colocou no seu Instagram. A primeira coisa era exatamente essa: a gente tem uma audiência de pessoas que não vão sair do zero e que podem ter sucesso na advocacia. Eu queria entender, me fala um pouco sobre essa ideia do sair do zero e como é que você enxerga isso. Pois essa frase, na verdade, ela surgiu. Eu estou na internet não tem muito tempo, mas foi uma das etapas ali da minha advocacia, que eu divido ali numa velha e nova advocacia. Nós somos frutos de uma velha advocacia e vivemos hoje uma nova advocacia, até para sobreviver na advocacia atual. E quando fui para a rede social, estou nela, tento fazer algo de bom nela. Participei e tenho muitos seguidores ali, muitos seguidores advogados de vários estados do país. E vários deles que visualizam ali a obra pronta, o marido, o pai de um menino de 18, de uma menina de 13, apesar de novo, já vou para 23 anos juntos com a mesma mulher, 19 de casado. Então eles acabam puxando assunto. Eu estou começando a advocacia, tenho um conselho. E eu tenho esse diálogo, tento ter esse diálogo com os seguidores, e muitos pensam que eu, pelo menos, saí de algum degrau. Eu não saí na advocacia em si,
em vários outros pilares. Eu desenvolvi pilares, eu tenho isso como sustentação, pilares. Tenho na advocacia, tenho na vida, tenho alguns pilares. E desenvolvi essa resposta para ele. Eu disse, amigo, eu também saí do zero. Isso não é mérito, nem é demérito de quem não saiu, como você mesmo disse. Pelo contrário, eu digo muito a Luquinha, meu menino. Ele que vai... Eu não herdei escritório, mas ele vai herdar se for para a advocacia. E difícil, tão difícil quanto educar numa escassez, é educar numa abundância. Porque eu sou aquele que passei por dificuldade, mas meu filho não passou. Então, ensinar também a ter é difícil. É difícil. Então, o advogado do zero começou a ter respostas àqueles advogados para eles terem essa crença. Calma, calma. A escada é a mesma para todos. Há aqueles que começaram no 10º degrau e, ao invés de subir, estão descendo. É verdade. E há aqueles que começaram no zero e estão subindo. E aí vai ter momento que você vai dar uma descida, vai dar uma parada num patamar, mas a escada, ela está ali disponível eterna. E eu espero chegar ao fim da minha vida, na parte profissional, pessoal, ainda visualizando a escada e com ânimo de subir. Então, assim, o advogado zero saiu muito disso, de responder aqueles advogados que me seguem e clientes que lá também estão, porque quando eles veem um resultado, eles acreditam naquilo que está sendo proposto. Então, o advogado sair do zero veio disso. Eu fico... você colocou um ponto muito importante, assim, hoje tenho essa consciência, e você está muito consciente também, apesar de não eliminar ou não minimizar a admiração, porque eu acho que tem muitas nuances que são difíceis no começo, e eu acho que é o ponto que a gente tem que estar trabalhando, mas o desafio de quem herda, como eu herdei, por exemplo, já alguma coisa, é um desafio de não cair, né? É de um ponto para frente, né? Isso é difícil, realmente, porque a depender de onde você esteja... João, então eu digo, assim, aquele que não herdou quer deixar uma herança. E a gente não está falando de dinheiro. Não, exatamente. É outra coisa. É outra coisa. Outra herança, exatamente. É outra herança. Então, é verdade. Assim, aquele que não herdou, e eu tenho algumas heranças, mas não financeira, por exemplo, não nada, zero, pelo contrário. Lá em casa eu aprendi pelo exemplo do que não fazer com dinheiro, da parte do ponto de vista financeiro. Mas eu tenho vários amigos que me questionam e falam quando essa questão do sair do zero e falam, não, cara, eu recebi herança, eu fico meu pai isso e aquilo, e eu disse, calma, cada um tem a sua estrela. Você talvez não seja tão bom quanto ele em várias coisas, mas vai ser muito melhor em outras coisas. Você tem uma oportunidade de encurtar um caminho e o tempo, que é o trabalho do mentor, do coach, do professor. O encurtamento do caminho. Isso. Então, primeiro a humildade de quem pergunta, porque eu sou aquele, como você já disse, até inquieto. Eu sou inquieto demais em tudo que eu faço. Mas eu sou aquele inquieto que, com certeza, eu lhe tirei o juízo em sala, lhe perguntando várias coisas, indagando, questionando, porque ter essa humildade de procurar aqueles que já sabem de algo é o início de tudo. É o início, é verdade. E você que teve isso, essa herança do ponto de vista profissional, que bem usufruiu, tanto que aqui ainda está muito bem, com certeza soube tirar o melhor proveito do que recebeu. Com certeza. Você não pode errar o mesmo erro, né? Que já ocorreu e partir de algum pressuposto. Eu tenho uma coisa que eu queria discutir com você, eu queria sua opinião, porque eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando, né? Olhando para os dois, né? Tem uma coisa que eu acho que tem em comum, que eu vejo isso como um fator muito importante para a advocacia ou para a escolha da advocacia, e vou chamar de advocacia próspera, porque tem vários tipos de advocacia, né? A gente vai falar da advocacia empreendedora, mas para a advocacia próspera, que eu via em você já, desde o começo, é a fome. Né? Então, assim, eu sempre tive fome, então sempre tive vontade de crescer, sempre tive ambição, né? Então, assim, como é que eu diria? Essa mentalidade, né, de crescimento, de ambição, ela é um grande diferencial para a advocacia próspera, independentemente de onde saia, porque é exatamente isso. As dificuldades são as mesmas, ou às vezes até mais ou menos, mas essa fome é muito, muito presente naqueles que eu vejo que prosperaram. Eu digo, João, eu digo que o maior desafio de um homem que é pai, e eu vinha para cá conversando com o Luquinha, ele está aqui conosco, meu estagiário, tá já no segundo... O orgulho do tamanho do mundo. No segundo ano do curso de Direito, terceiro período, segundo ano do curso de Direito. Mas eu vinha dizendo a ele, essa semana eu disse, Luquinha, eu posso lhe ensinar a ler, eu posso lhe ensinar que livro você vai ler, eu posso lhe ensinar que curso fazer, eu posso lhe ensinar várias coisas, só tem uma coisa que eu não posso lhe ensinar. Uma é o querer. É o querer, verdade. Você tem que querer o livro,
um livro, e eu digo qual. Você tem que querer estudar, eu digo como. Você tem que querer ganhar dinheiro, eu digo como você pode ganhar no mercado atual. Mas o querer, como você bem disse, é interno. Óbvio que você estimula, você pode dar gatilhos, e aí vai para uma questão de crenças, de capacidade de merecimento, de identidade, mas o querer da pessoa, você ser aquele que instiga em nós como pai. Eu acho desafiador isso, porque a gente foi um pai de uma criança de 1 ano, era um desafio. A de 2, 5, 6 anos é outro desafio. É verdade. A de 10 é outra. A de 18 está sendo outra. A de 20 vai ser... Então, assim, os desafios são constantes. Então, a gente tirar da pessoa o melhor que ela pode ter, fazer ela perceber o que a gente já percebe, isso é desafiador. E o querer, eu acho, é isso. Eu digo a Luquinha, eu vou lhe ensinar tudo, mas o querer tem que partir de você. É verdade. Isso faz muita diferença, né? E eu acho que é um ponto hoje, inclusive, que essa mentalidade da vontade, ela precisa voltar, né? Existe hoje... você falou de herança, eu recebi uma herança do meu pai que eu acho muito marcante, que é a resiliência. Então, assim, como diz, para bater no cidadão tem que ser teimoso, é chato, bate e volta, bate e volta. Ele tinha, obviamente, a fome, mas eu não me lembro do tamanho da fome que eu tenho. Mas, assim, qual a herança que você viu e qual a herança que você quer passar nesse sentido, né? Dos valores, de alguma forma, porque eu acho que isso é a base, né, também. João, engraçado que puxando essa parte paterna da transmissão em si, e mesmo que a gente não reconheça dos nossos pais, mas procurar ali uma resposta, porque todos nós saímos de uma caixa. Isso. Grande parte das nossas decisões nós não tomamos até seus 18 anos, há músicas que a gente vai ouvir até 18 anos, que tipo de ambiente a gente vai viver, o nome que a gente escolheu, o CPF, nada a gente escolhe. Nada. É verdade, isso é. A gente começa a escolher em uma etapa da vida, aí vai pro mito da caverna, quando a gente resolve perceber que tem algo fora daquela caixa, algo fora daquela caverna, e aí fala, ei, tem algo fora aqui. E há quem viva sempre pensando que está na mesma caverna e é obrigado a ir até o final, a caixa. Mas puxando para a parte paterna, em muitas coisas eu visualizo em mim decorrência do meu pai. Mesmo pai, mesma mãe, eu tenho 2 irmãs com características totalmente diferentes. Lá em casa eu tenho esse exemplo. Uhum. Luquinha puxou o orador, vontade, quer ser o líder, Laurinha já é mais pacata. Pode se desenvolver e mudar. Mas puxando para a questão do que eu herdei ali de características quanto a meu pai, eu sempre quis advogar e lembro que papai, papai sempre esteve envolvido em publicidade, em jornalismo e tal, ele fazia anúncio de revista, fazia outdoor, e aí no meu 2º ano de direito, sei lá, antes de direito até ele me botava para fazer algumas coisas dele, né? Dele nunca foi rico, nunca... Mas sempre teve aquilo que precisava e sempre possibilitou a gente a ter o mínimo possível, que pese termos passado por algumas crises financeiras. Mas papai chegou para mim e pediu para disse, olha, não lhe dou mais semanada, mesada, algo nesse sentido. Você vai vender revista. Mas não era vender revista, era anúncio para revista. Uhum. E aí eu lembro que eu ia para um orelhão, tinha um cartão. Lá em casa tinha uma linha que ele usava o dia todo ligando, e eu ia para um orelhão, a cartão, eu fazia 50 ligações com script pré-definido, não tinha anotação, não tinha leitura, nada. Eu fazia o mesmo script, tenho ele na minha mente, e quando eu terminava, o rapaz que atendeu fazia, não é comigo não, é com o José, eu repetia tudo. E quando marcava, que conseguia marcar, eu ia para a reunião. Então, aquele início ali, do que ele me forçou, vamos assim dizer, me colocou para fazer, influir em todo o resto da minha vida. Comunicação, venda, entendeu? Então, eu acho que a maior herança que eu tenho dele, além do exemplo quanto à família, eu disse que eu divido minha vida em pilares, que não é de livro, não, é de que foram surgindo, os pilares que foram surgindo na minha vida. O meu primeiro pilar é a família, porque eu Pamela, advogada, minha esposa, né? Eu estava prestes a terminar o curso de Direito e ela descobriu que estava grávida. Naquele momento, a gente resolveu casar, não avisou a ninguém. Casamos, chegamos no juiz, o juiz fez, e a testemunha? Eu disse, não tem testemunha, não chamei ninguém. Aí ele disse, fotógrafo, foi o testemunho e tal. Então, aquele primeiro pilar ali, que é a família, eu acho que está muito ligado ao que eu herdei do meu pai. É o propósito de você fazer a boa escolha da primeira sociedade que a gente faz, que é com quem a gente vai dividir uma vida. Então, a maior herança que eu tenho nesse sentido foi um pouco do direcionamento que ele me deu quanto a vender o que ele visualizou naquele momento, o que eu poderia aprender algo, e o fato do exemplo que eu tenho como família. Isso, para mim, influenciou em todos os outros pilares, em todas as minhas decisões até hoje. Fantástico. Eu coloquei isso porque, assim, o que é que eu enxergo hoje, e isso está dentro do radar do nosso podcast, eu enxergo que existe uma camada de valores, uma camada de habilidades, uma camada de comportamentos e de desafios que são dados na história do empreendedor, desde a sua terra origem até exatamente a entrada no mercado,
que permitem que ele, de fato, salte e salte seguro do que ele está fazendo, né? Porque quando você tem esses valores, essa camada, essas habilidades, essas vocações, né? Que é o talento, etc., permite muita coisa, né? Então, hoje, o enxergar essa perspectiva, né, e ver exatamente, olhando para trás, que isso contou muito, é exatamente o atalho que você colocou que a gente quer dar para a audiência. A ideia de, peraí, preste atenção. Isso é uma reflexão que precisa ser dada. Não sou da teoria e acredito que você também, que só existe talentos ou só existe coisas herdadas. Existem coisas construídas, mas elas são importantes, né? Então, por exemplo, a gente não vai falar hoje aqui, mas eu sei também, né, que há importância muito grande dessa questão do controle financeiro, né, que é muita coisa, muito relacionado também a episódios familiares, a construção, enfim, hoje tem um pouquinho na sala de aula, mas a gente não teve, né? Então, assim, mas me diga uma coisa, como é que você enxerga isso, né? Eu vou chamar essa formação empreendedora de valores e essa formação de vida, o quanto ela lhe impactou no começo da sua carreira. Como é que foi essa, vamos dizer assim, tem aquela hora lá que você pega o navio e joga ele no mar. Deve ter dado uma balançada grande. Deu. E eu queria entender, porque é isso que muita da audiência vai querer saber. Pois é. Não, então, como eu disse, tudo meu, eu tenho pilares ali, eu me equilibro neles. E engraçado, João, faço até um adendo, porque até me perguntaram esses dias no Instagram como é que eu equilibrava tão bem. Eu falo sobre isso, pilares e tal, profissional. E aí ele, como é que você equilibra tão bem isso? Você está enganado. Eu respondi ao seguidor lá, eu disse, você está enganado. Pelo contrário. Fiz até uma postagem sobre isso, diante dessa pergunta que me foi feita. A vida, hoje eu visualizo, eu pensava que a vida era um equilíbrio, eu enxergo pelo contrário hoje. É um desequilíbrio meio que equilibrado. É como aquele equilibrista de pratos no circo. Que ele pega o primeiro prato, ele roda muito. Aí deixa ele rodando, tá com pressão, vai pro segundo. Roda. Terceiro, quarto, quinto. Aí ele tá aqui no quinto muito rápido, ele olha por outro. Eita, esse tá lento. Tá devagar. E volta pro primeiro. A vida é esse equilíbrio. E fazendo essa analogia, na minha vida, eu peguei aquele primeiro pilar, que é o primeiro prato ali da família, eu tive que rodar muito, porque eu me vi prestes a ser pai, casado, morando na casa do meu pai. Eu disse a ela, 5 anos a gente sai, em 2 anos a gente saiu de lá. Eu sempre tracei planos. Então, a organização, a visualização desses cenários, eu acho que é um divisor de água para qualquer pessoa que tenta empreender ou que quer se equilibrar onde quer que ela esteja. E quando eu vi esse primeiro pilar, durante os 10 primeiros anos, trabalhando, rodando, rodava esse prato, eu disse, a família já estava formada, rodando, o segundo pilar, que era ali a parte profissional, tinha que sustentar o primeiro. Sim. Por isso que surgiu o segundo. E aí, quando eu vi a consequência do segundo, eu estava gordo, obeso, sedentário. E eu disse, está errado. Surgiu o terceiro, que é a saúde. Então, assim, visualizar todas essas etapas ao longo. Quando eu me formei, eu disse, eu quero 4 pilares. Não. Visualizar isso, uma narrativa de quem passou, é o encurtar o caminho. Verdade. E hoje a gente tem isso. Antigamente nós não tínhamos isso. Verdade. Então, quando me formei, como eu disse, eu não tenho... o advogado saiu do zero, eu não tenho uma herança, eu não tinha ninguém, eu tinha amigos, tinha você. Dúvidas, tinha o professor Kelsen, fui estagiário do professor Kelsen, então, que assim, massa. Na época que ele era sócio de Barbalho. Eu sei, de Thales. Então, assim, eu tinha pessoas que eu tirava dúvidas, mas eu era eu empresa, eu era o estagiário, o office boy, eu era Fazia tudo. Tem um lado muito positivo de tudo isso, porque eu consegui estruturar e aprender o que eu delego, eu sei fazer. Isso é importante, o que a gente delega, saber fazer. Então, assim, o divisor de águas ali dessa parte inicial de quem pega o navio, como você disse, joga no meio do oceano e fez, e agora? É você ter essa clareza de tudo, essa clareza de que vai ser difícil no início. Que hoje você pode ter um encurtamento de caminho, de tempo, você pode contratar uma consultoria. Então, saber o que você precisa ter para o mercado atual já lhe dá uma certa luz. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso, até curiosidade. Isso você já consegue traduzir, que naquela época, eu falo porque eu acho que hoje eu tinha isso, mas eu não tinha consciência na época e eu acho que é importante a gente traduzir. Isso você consideraria como se fosse uma visão? Você já tinha visão de que você ia dar certo? Você sabia assim, olha, obviamente você planejou, obviamente tem os riscos, mas você tinha assim, olha, eu tenho fé, claro, tem fé, não pode fugir disso. É meu último pilar. Exatamente, a gente vai ter. Mas assim,
mesmo com muita perspectiva de que a fé ancora, Uhum. mas assim, muitas vezes, e aí um ponto que eu coloco hoje na mesa, eu acho que é um diferencial, é a visão. Você conseguir enxergar um pouco além do que você está vivendo hoje. Você já tinha já o... Tinha, Você, João, tinha, não vou mentir, não. Eu tinha, eu não, eu digo assim, eu não tinha certeza, e muitas vezes, aí o quarto pilar que você puxou é da fé, porque quando eu percebi que eu estava gordo e obeso, veio a parte do esporte, que é a saúde, que é o terceiro pilar. E eu me dediquei, tudo que eu começo, eu me dedico muito, e depois entra numa velocidade cruzeiro na minha vida. certo. E aí eu me dediquei quando eu vi, faltava algo, e aí entrou a fé. E eu digo que esses quatro, para mim, estão muito bem formados. E na minha época, que eu me formei, eu tinha plena certeza que eu conseguiria sobreviver financeiramente. Plena certeza. Como, Werner? Em poucos meses de formado, diante dos clientes que eu atendia vendendo revista, começaram a surgir clientes e eu sabia conversar, fazia parceria com alguns advogados de áreas que eu não atuava e comecei, eu me lembro como se fosse hoje, no meu primeiro ano eu comprei um Honda Civic com meu dinheiro, de uma ação de honorários de uma execução. Não tinha audiência, e ainda não tem audiência, então eu Aham. podia ter aquela, não, aqui eu faço. Consultava um professor, consultava um amigo, me instrua, aí está ok, pô, entrou. Então, assim, eu sabia que ia dar certo, não sabia o quanto ia dar certo. Sim, sim. Tanto é que quando hoje, e até hoje, eu digo muito e faço muita reflexão diária, essa parte da fé, eu faço um ritual diário, todos os dias, tem uns 5, 6 anos, um pouco mais talvez, mas eu até com Pâmela, que eu sento e olho e digo assim, a gente tem muito mais do que a gente um dia imaginou. E Isso é eu ainda massa. estou longe de onde eu quero chegar. Porque eu digo, João, que o animal acomodado, ele dorme. É Então, não verdade. é estar insatisfeito com o que tem, mas é saber que pode ter mais. E não é sobre dinheiro isso, não é sobre É dinheiro. sobre outras É coisas, outras exatamente. coisas. É Então, assim, verdade. eu tinha uma visão como eu ainda tenho. Eu vejo a minha advocacia hoje em expansão. Eu tô com 18 anos, já vou para 18 anos de advocacia em expansão. Eu visualizo hoje e essa inquietude que eu tenho em tudo foi o que me levou para uma nova advocacia há uns 7, 6 anos. Porque eu vivi uma velha advocacia total. Uma velha Que advocacia massa. total. Eu tenho uma teoria, né? E a gente defende isso lá na Seu Rumo, que é a empresa de educação empreendedora que a gente tem, que isso é uma mentalidade. Não, então, enquanto mentalidade, você vai ver a mentalidade, por exemplo, você vai ter mentalidades de empreendedores, que é o que eu vejo sempre, você vai ter mentalidades, por exemplo, a gente chama hoje de escassez, né? Tem pessoas que têm mentalidade de escassez, que quer guardar sempre, tem medo de tudo. Tem pessoas que têm mentalidade de abundância, que normalmente são os empreendedores e tal. Mas essa é um elemento muito importante dentro da construção, né, do empreendedorismo. Obviamente, isso pode ser trabalhado, tem alguns que têm mais, outros têm menos, mas é algo fundamental. Por isso que é aquela história. Por mais que a gente tenha hoje já uma certa relevância, mas sempre tem o que buscar, né? Sempre tem a É, fome ou de propósito ou de herança, que a gente já está é, vivendo isso, então o regozijo de você ver o é. filho e tal, sucedendo, então isso é massa demais. João, e aí, por exemplo, ano passado, nessa minha inquietude da internet, eu comecei a perceber alguns advogados me perguntando: você faz mentoria? Eu disse: não, não faço, não sou mentor. Eu respondi assim. Sendo que eu já tinha feito mentoria como mentorado. Eu contratei mentores, eu investi em mim muito. Aham. Em várias questões que hoje o advogado precisa. Várias questões, várias áreas que a faculdade não ensina. Não ensina. E aí eu comecei a ver isso e um outro advogado chegou e disse: eu quero, isso eu vou fazer. E aí formei um grupo, uns 10 advogados ano passado. Me deu um trabalho danado, danado. Teve retorno financeiro, teve, mas nada perto do que a advocacia dá. Acabei criando uma afinidade com esses advogados. E o que eu percebi, pegando o gancho porque você falou, desse reconhecer ali características e tal, teve um advogado específico desses que participou ali da mentoria, eu até botei o nome lá, a sociedade, é como se fosse uma sociedade, eu vou participar com ele, guiá-lo ali, pegar na mão, subir uma escada. Ele já faturava R$ 100.000 por mês, em Brasília. E eu disse, me espantou, porque normalmente é aquele advogado no início de carreira que está ali na busca, Aham. ou até aquele que já está como ele estava, mas estava um pouco perdido. E não tinha nada a ver. Ele participou da mentoria. A minha colaboração com ele foi muito mais ligada a direcionamento de um modo geral, de organização, de delegação, do que advocacia. Então, às vezes, o que emperra um advogado, um empreendedor, não está ligado àquilo que ele está tentando fazer. Está muito mais o que ele está preso do que o que ele quer fazer. E eu visualizei isso de perto com esses advogados, que eu participei, esse intercâmbio de coisas que a gente teve. Esse conhecimento é muito rico, né? Mas vamos falar um pouquinho aí, entrando nesse ponto. A ideia, da realidade, é que a gente faça uma base, a base já está bem feita, inclusive, depois a gente vai voltar ao ponto do esporte e da espiritualidade. Quando é que você percebeu
que, bom, eu sou advogado, eu tenho os meus processos, eu tenho os meus clientes e tal. Quando é que percebeu que, disse, poxa, eu preciso pensar em empreender? Quando é que foi essa virada e por quê? Na verdade, tá ligado também àquela questão inicial do pai. Porque meu pai nunca empreendeu, meu pai nunca investiu, meu pai vivia com o que ganhava. Então, por isso, das dificuldades que na infância eu passei. Cada um tem a sua, cada um sabe a sandália que calçou, o caminho que percorreu. Eu sei os meus, não uso isso como trampolim para nada, nada, nada. Pelo contrário, como um aprendizado. Foi um aprendizado muito bom, muito bom. Assim, não é que eu desejei, mas talvez eu não tivesse passado, eu não chegaria onde eu estou, em todos os cenários. Mas o empreender veio da necessidade de não passar o que eu já passei. Porque eu guardar, o equilibrar financeiramente, o descentralizar a renda. Porque quando veio a pandemia, eu já tinha renda de locação. Então, assim, eu vi amigos meus que ganhavam 50 mil reais por mês como advogado, vendendo carro porque não tinha 10 mil reais guardado. E quanto mais pessoas eu converso sobre exemplos como esse, eu percebo que é maioria, não minoria. Pessoas que ganham 100 mil reais e não têm 200 mil guardado, não tem 100 mil reais guardado. Isso está errado do ponto de vista de equilíbrio financeiro. E eu não tive educação financeira, tento dar alguma diante do que eu estudo e leio, porque já que eu não tive, eu tenho que buscar o conhecimento para o meu. Várias regras. Tem uma até engraçada de Luquinha, na primeira vez que ele foi comigo para os Estados Unidos, eu cheguei para os meus dois e disse assim, olha, a partir de agora, eles têm uma semanada e uma mesada, a partir de agora, o que vocês juntarem até dezembro, a gente foi passar uns 30 e poucos dias nos Estados Unidos, eu disse, o que vocês juntarem até dezembro, eu duplico. Então, eles ganhavam 10 reais por mês e, dentre a regra, ele que está aqui não me deixa mentir, dentre a regra, tudo que entra, ele tem que botar no mínimo 20% para a poupança. 20% não é dele, é da poupança. O dinheiro dele, os 80% ele acha como quiser. Os 20% é mediante minha autorização. Então, ali vai sempre tendo um acréscimo. Uhum. E eu disse, o que você chegar, eu duplico. Ele, eita, os dois. Começaram a juntar. E juntaram um valor considerável. Eu tive que passar 1.000 e pouco para um, 1.000 e pouco para outro. Sendo que quando eu dupliquei, eu disse, tem outro desafio. Qual é? O que volta eu duplico de novo. Então, eu não só forcei eles a juntarem, mas a guardarem, mas também lá eu fazia a conscientização para não ter aquele desenvolvimento do guardar demais. Tem que saber o equilíbrio. Então, assim, essa parte do empreender foi muito do que eu passei, dá um pouco da escassez, mas eu tenho também a escola do meu pai empreender. Ele empreende, ele sai aquele que ele vive com o que tem, ele sai de casa precisando do pão para o dia. Então, ele tem que empreender todo dia, ele tem que vender algo todo dia. E até hoje, na idade que ele está, ainda é assim. Então, quando eu comecei a advogar, eu fiquei numa velha advocacia, fazendo aquele network que a gente sempre fazia na velha advocacia, de conhecidos, em mesa de bar, em cada canto que a gente estivesse. E em determinado momento, eu comecei a ver que dava para ir além, que foi quando veio a rede social. E eu entrei depois do tempo, assim, não foi no início dele. Muitos que entraram antes, que foi pessoas que eu contratei como mentor e fiz mentoria com eles entraram no início. Então, já estavam ali no Google ADS, no Meta ADS, eles já estavam em todas essas plataformas. Eu entrei depois. E as pessoas que estão entrando pensam que estão entrando tarde. Não, não estão. Então, o empreender, não só na advocacia como um todo, eu acho que nunca é tarde para a gente tentar empreender. Essa parte financeira, então, está tudo interligado. Comigo, pelo menos, está tudo interligado no empreender em si. Fantástico, fantástico. Eu queria que você falasse... Bom, dentro da perspectiva do nosso podcast, a ideia, na realidade, é que a gente consiga estimular também esses insights, né? E você colocou 2 pilares, né? Então, tá 3 pilares aí que são importantes para a advocacia empreendedora, né? Então, primeiro, essa estruturação financeira, né? A conscientização financeira, educação financeira, que de fato hoje já tem alguma, né? A gente é de uma geração que não tinha nenhuma, mas ainda é muito necessário, né? Eu estava conversando esses dias e, por exemplo, uma das coisas que eu vi muitos colegas saírem da advocacia é que eles confundiam aquela ideia, confundir apurado com lucro, né? Então, assim, meu apurado, e o cara torrava tudo, e aí, ficava como? E o segundo pilar que você colocou, que eu achei interessante, é essa construção de redes de contato, né? O famoso network, ou seja, como é que você constrói isso. E o terceiro, que eu acho que é um ponto que me chama muita atenção, porque, para mim, por exemplo, é um dos mais difíceis hoje, é a questão do marketing. Como é que você vê esses 3 elementos dentro da sua advocacia empreendedora? João, se você me permite, eu vou puxar para 4. Como eu lhe disse, na parte pessoal, eu acabei, no decorrer de uma vida, eu não nasci com esses 4, eles foram surgindo na minha vida, 4 pilares. Quando eu fui fazer essa mentoria para os advogados, eu estruturei ela em 4 pilares também. Ótimo. Para a advocacia.
para a nova advocacia. É como eu visualizo hoje a nova advocacia, 4 pilares, na minha visão, na minha área de atuação, talvez um dia vá para 5, 6, mas está muito bem desenhada pelo que hoje eu exerço. Não é pelo que eu só aprendi, não. É que eu aprendi e adaptei ao meu jeito, minha advocacia, meu escritório. Eu começaria ali pela base, que seria a base de qualquer advocacia, é saber o que vai fazer. Que aí a gente chama na advocacia hoje o nicho, qual será o seu nicho, a área de atuação. Porque a área de atuação do direito de família é uma coisa, nicho dentro do direito de família tem vários produtos do direito de família, o inventário em si, mas dentro do inventário, venda o imóvel, mesmo inventário, vale a pena, é melhor tal caminho do que esse. Dentro do direito do consumidor, que é a área, você tem ali indenização de passagem aérea. Então, ele visualizar dentro da base dele o que é que ele consegue se conectar para atuar em uma área e se posicionar nela. Então, se ele vai atuar em direito imobiliário, que é o que eu atuo, e eu não atuo em todas as áreas do direito imobiliário, a gente atua em algumas áreas do direito imobiliário, por isso que não é só escolher a área, é escolher a área dentro da área, o nicho dentro da área, e aí ele escolhe a área, como se posiciona, que aí é a base. E aí, no segundo pilar da advocacia que eu montei, ela vai ali para a parte de captação, que é uma palavra um pouco pesada, até pelo provimento da OAB, mas o provimento da OAB, ela fala de proibida a captação com publicidade. O network é uma captação. Quando você senta numa mesa com alguém, conversa, você está captando um possível cliente. Então, ele tem essa clareza que ele precisa captar. E aí, essa captação com esse posicionamento da primeira base, a gente vai para uma velha advocacia nossa, que a gente, quando se formava, tinha que ter um escritório na melhor avenida. Uhum. Hoje, a melhor avenida que se tem é a rede social. É verdade. Ponto final. Você vê grandes advogados da rede social hoje faturando tão quanto grandes escritórios de advocacia. Verdade. Então, assim, o iniciante hoje, ele está se equiparando ao experiente em vários fatores se ele tiver lucidez de cenários. Então, no segundo pilar, que é essa parte da captação, eu vou para o terceiro, que aí entra essa parte de vendas, que é o comercial. Porque ele escolhe a área, o nicho, ele começa a captar, chega cliente, e aí ele fala, eita, tá chegando muito, como é que eu faço? Eita, eu estou ganhando dinheiro, e agora? Porque o que se tem hoje na internet é, eu lhe ensino a ganhar 10 mil com direito, eu lhe ensino a ganhar 20 mil com direito. Tá, mas depois porque vai acontecer se você acreditar. Verdade. E depois disso, que aí vem para a sua pergunta, essa organização financeira, como no exemplo que eu dei do amigo que ganhava 50 mil no pré-pandemia, vendeu o carro porque não tinha 10 mil guardado, entendeu? Então, aí o terceiro pilar, que é esse comercial, estruturação, vai para o último, que é o operacional, que é a organização. Quais os sistemas que um grande escritório usa? Como é que ele se comunica internamente? Como é que ele usa um CRM? Muita gente nem sabe o que é CRM. É verdade. Muita gente não sabe nem o que é lead. Não sabe nem o que é SDR Closer. Então, assim, isso não ensina na faculdade. Ponto. Não vai. Eu, pelo menos, quando o Luquinha foi entrar na faculdade, eu fui lá conversar com nossa amiga Úrsula. E cheguei, Úrsula, eu estou preocupado. Ela disse, o que foi? Eu disse, eu quero saber como é que está a grade do direito. Porque meu menino vai entrar aqui agora. Eu quero saber o que é que ele vai estudar. Consciente eu sou que a advocacia que a gente exerce não é a mesma que será exercida em 5 anos, pelo avançar da inteligência artificial e das coisas que estão sendo evoluídas em passos curtos. E aí, um bate-papo excelente, quando saí de lá, eu, Eli Luca, meu menino, eu disse, amigão, é o seguinte, a faculdade só não vai dar conta, não. Ponto. É preciso ir cortando do lado. Curso, vamos olhar curso para fazer. Vamos olhar direcionamentos, saber o que é que você quer. Se você ainda vai se encontrar, se você quer advogar, se você quer concurso, o que é que você quer. Eu não estou aqui, eu não quero ser aquele que vai lhe direcionar, encontre o seu caminho, Sim. Veja o que é que você quer. Vou colocar você para estagiar com juiz, com procurador, com delegado, vai passar um tempo comigo em um escritório de algum amigo. É isso que eu ia perguntar, viu? Vou botar em outro escritório. Só no meu já bota na fila. Vou botar lá com o tio João Paulo. Veja, o que chama atenção aí é um ponto, inclusive, que eu defendo muito, é assim, hoje a gente tem uma ausência completa. Eu acho que vai ter... não tem estruturação, na realidade. Você tem alguns insights, alguns ensaios de uma formação empreendedora. Então, você imagine, por exemplo, a minha inquietação é essa, você imagine que a gente tem um país que é vocacionado ao empreendedorismo, que hoje já é uma pauta, né? Que tem realmente a necessidade de empreender, porque como um país ainda em desenvolvimento, né, a gente precisa produzir. Então a gente não é um país rico. E aí, de repente, você coloca essa população dentro de caixinhas e esquece exatamente de educá-la enquanto empreendedor, que é exatamente isso, é você fechar todos esses pontos.
né? Você falou em que vamos dizer assim, não é interessante falar em captação, mas espera aí, vou ser bem aberto, né? Eu sou liberal por essência. Uhum. Como assim? Você Uhum. vai me impor que eu Uhum. não posso vender meu peixe. Uhum. E você vai pagar minha conta como? Diga aí. Então, assim, a gente tem umas coisas no Brasil que são ditas ridículas. Aí hoje você tem um movimento da própria OAB, e não, vamos tentar dar um tempero soft, né? Começar a fazer. Você pode falar de tudo, mas no final você tem que dizer, procure um advogado especialista. Você não pode dizer que procure você. Então, assim, essa formação empreendedora é algo fundamental, realmente. Hoje é algo que não pode ser mais um insight, um ponto, uma disciplina solta, é algo que precisa ser transversal. Na universidade a gente tem um problema seríssimo. Hoje, falando da mesma forma, né, eu conversando com Marina, que quer fazer direito, eu disse, eu tenho duas exigências. Que você faça um bom curso e que você esteja na empresa júnior. Porque eu entendo hoje, eu defendo, eu falo isso, eu sou tutor da empresa júnior na universidade, que são duas formações. Você recebe duas formações. Uma, que é a formação na universidade, nas cátedras, né, das disciplinas, e outra que é a formação de vida, que você vai vender, que você vai ter que ter, por exemplo, saber como você colocou, o que é que eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo, como eu vou vender, como eu vou me posicionar. Tudo isso é ensino, é aprendizado, tem matéria, tem livro, tem tudo para você estudar, né? Então, realmente, hoje é uma necessidade, eu diria, eu não sei se você compartilha isso, mas eu diria hoje que a advocacia empreendedora não é mais uma opção, é uma necessidade. Ou você é advogado empreendedor, ou você está fora do jogo. Para quem quer advogar, sim, e principalmente para quem não quer ser contratado de escritório ganhando de 2 a 5 mil reais. Eu digo, João, que não há nenhum problema quando um advogado lucidamente, sabendo os caminhos que pode escolher, escolhe aquele pequeno. Não há problema nisso. Não há problema. Não há problema daquele que, podendo escolher muito, escolhe ser concursado e viver numa paz, desde que ele tenha lucidez do grande que ele podia ser. Isso eu não vejo problema. Ruim é quando eles não sabem que existem vários outros caminhos e que não pegam, não cruza durante uma vida com uma pessoa certa que poderia torná-lo algo melhor. No escritório hoje eu tenho 5 advogados lá comigo e com todos eu converso bastante sobre o que é que ele quer. O que é que você quer? Porque eu não quero ali alguém preso a um elaborar, até porque ele vai sair do escritório logo. Se for só no elaborar. Ele tem que ter algo a mais, querer algo a mais ele mesmo. Então, o advogado em si hoje, que ele não percebe que ele pode ir além hoje, e eu tenho certeza que seu escritório já também faz isso, mas para fazer o que eu faço dentro de um escritório, se não fosse a inteligência artificial, eu tinha que ter no mínimo 3 vezes o meu time. Então, uma pessoa hoje produz muito mais. Então, o advogado que está ali, pequeno, que quer ser só aquele advogado de 5 mil reais, se ele tiver a lucidez e, de fato, eu posso ser mais e opto por ter pouco, que é raro isso acontecer. Normalmente ele sabe. Pelo contrário, eu me deparo com amigos que se formaram antes de mim, pessoas boas tecnicamente, e me dizem, Werner, eu não consigo passar de X mil reais. Eu não consigo, eu não sei. Eu já tentei para a internet, eu disse, algo está errado. E eu não posso, talvez eu não tenha a solução, mas tem algo errado, porque eu sei da sua capacidade técnica. Talvez você não esteja sabendo vender. Talvez esteja sabendo vender, não esteja sabendo comunicar o pós-venda, o atendimento. Então, assim, é preciso que você procure algo que lhe impulsione, já que você está diagnosticando que é pouco. E, de fato, é pelo que ele me passou que fazia. Então, assim, nesse o empreender, é como você disse, se ele não empreender, ele não vai viver de uma boa advocacia, ele não vai ter a boa advocacia. E ela continua sendo uma boa oportunidade de negócio, né, de prosperidade mesmo, né? Eu entendo o seguinte, a gente precisa, em alguma medida, né, e veja, a formação empreendedora, ela é uma perspectiva de abertura, né? Então, ela não resolve, ela é insuficiente. Porque você tem hoje, né, por exemplo, uma área que eu estudo hoje muito, e não tenho ainda o que colocar como resultados, é a área de marketing. É uma área riquíssima. Então, a advocacia ela precisa se abrir para entender, né, que, por exemplo, você não vai estar completo se você só tiver o seu lado técnico. Se você só souber fazer advocacia de petição e de processo, etc. Você vai precisar... Passou-se esse tempo. Passou-se. Então, assim, você vai precisar ou saber muito marketing, ou saber, ou delegar muito bem, isso que é outra coisa também que a gente precisa aprender, né? Gerir pessoas, escolher a pessoa certa para fazer o trabalho certo, saber muito comercial ou delegar muito bem o comercial, né? Saber muito a parte financeira ou delegar. Então, assim, toda essa estrutura, ela é uma estrutura base. A gente não está falando nada sofisticado, né? A gente está falando de base para você poder prosperar na profissão. E eu não estou falando também
em equipes, né? Porque, como você bem colocou, eu posso não ter vocação para buscar, né, construir um escritório com vários advogados. Eu quero fazer um escritório mais boutique, mas mesmo assim você vai precisar ter marketing, você vai precisar ter comercial, você vai precisar fazer o que é necessário fazer, porque realmente não tem como fugir. Nesse sentido, meu amigo, eu queria que você olhasse dentro da perspectiva do seu universo, tanto o universo de mentoria, como o universo de negócio, como o universo de advocacia, e nos passasse quais são as ferramentas que você pode dar como dica. Que aí é como você colocou, né? A gente como mais velho, né? Eu sei que eu sou um pouco mais, a gente começa a dar as dicas. Se vão ser absorvidas, aí é outro problema. Mas assim, a gente começa a dar as dicas para que, né, o Luquinha, Marina e outras pessoas que queiram entrar no mundo, eles não batam a cabeça como a gente bateu, João, né? eu vou lhe dar um exemplo e vou pedir a você para olhar aí no seu Instagram. Procure esse nome, Patrick Penha. Ele foi um mentorado meu, Patrick Penha. Um menino, recém-formado, perdido, querendo se encontrar. Por que eu estou citando esse exemplo? O vídeo dele bateu 8 milhões de visualizações agora. Me arrepio. Caramba. 8 milhões está crescendo, porque quanto o algoritmo ele entrega, ele não para de entregar. Tá? 8 milhões de visualizações. Ele me mandou um áudio. Todo arrepiado eu fico. Que massa, cara. Ele casou depois da mentoria. Eu dei um presente de casamento a ele que foi maior do que o valor que ele me... Ele passou a ser um amigo, né? Então, Na verdade é porque assim, eu acho é como se fosse um filho, é como se fosse alguém que acreditou em algo e procurou. Porque desses mentorados que eu fiz ano passado, eu não faço sempre, eu abro ali uma vez ou outra, porque toma muito tempo. É algo mais que eu sinto como uma certa vocação de querer ajudar, de querer guiar ali, pegar na mão e fazer. Eu me sinto vocacionado a isso. E desses que eu fiz, 5 se viraram a chave. empreendedor. E ele específico, porque eu disse o Instagram dele, porque ele não esperou estar pronto para começar, ele começou para ficar pronto. Verdade. O vídeo dele ainda não é perfeito. A iluminação dele não é boa. Mas ele bateu 8 milhões de visualizações. Ele fez, né? Ele fez. 1.000 seguidores, está com uns 5 mil seguidores. Então, assim, se fosse para dizer esse panorama que você disse, a dica para alguém começar é apenas comece. Porque se a gente esperar estar pronto, eu fiz até uma publicação esses dias sobre isso, aquele que espera estar pronto para começar nunca começa. Nunca começa. Eu, quando comecei a fazer meus vídeos, se você for, eu tô com, sei lá, 700 publicações e eu tenho meta para tudo na minha vida. Meta e disciplina. Meta e disciplina. Tudo na minha vida eu tenho meta. Meta financeira, meta pessoal, meta em tudo. Rede social eu tenho meta. Eu disse que eu tô com a meta para dezembro de 2026, na parte de projetos digitais que eu tenho. De quantidade de publicação, ela é desgastante, porque eu sou aquele que faço tudo que eu delego, eu sei fazer. Tudo que eu delego, eu sei fazer. Em tudo. Edição de vídeo, edição de imagem. Eu tive que aprender tudo, porque quando eu fui atrás de valores, na época que eu comecei, era algo muito caro. Hoje você tem mais acessibilidade a isso, tem muita gente fazendo. É verdade. Muita gente fazendo. Mas na época não tinha, eu tive que aprender. Então eu sei fazer tudo que eu delego, que eu não faço, eu sei hoje, eu sei fazer tudo. Então assim, não espere ter dinheiro para contratar uma agência de 5 mil reais. Comece com a de 1.000 e comece você mesmo fazendo de qualquer jeito. Então, iniciar o posicionamento, o primeiro pilar lá da escolha, o posicionamento está muito enraizado na nova advocacia. Se posicione. Quem é você? Como você me começou, quem é Werner? Quem é Werner? Se você abrir o Google e perguntar quem é Werner, vai ter uma infinidade de coisas sobre Werner relacionado, porque tudo que a gente publica hoje está na rede. Que massa. Não, essa dica aí é fantástica e ela remete a outra coisa que eu acho que também faz parte da advocacia, né? Que é uma coisa que a gente já tem no DNA, que é a coragem, né? Tem que ter coragem, né? Não tem como empreender nesse país sem coragem, né? Então, assim, você vai para uma situação realmente. E eu falo porque, aqui até nesse estúdio aqui, eu vivi uma situação bem interessante. Eu vou contar esse episódio rapidamente. Já não está aqui, mas eu conto. Eu já com 20 anos de sala de aula, e aí disse, olha, em algum momento a gente vai precisar fazer vídeos, aulas online e tal, nessa metodologia assíncrona e tal. E marcamos um dia aqui. Rapaz, quando botaram a câmera, 20 anos de sala de aula, quando botaram a câmera, eu comecei a travar. Eu digo, rapaz, não é possível. Um cara com 20 anos de sala de aula travando por causa de uma câmera. Então aí, obviamente, isso vai gerando desafios e coragem e você vai enfrentando, mas é como você bem colocou, a jornada aperfeiçoa. Ou seja, a repetição, o trabalho. Eu acompanho, eu sei, tem vários vídeos aí de vários influenciadores hoje que, de fato, começaram
muito, muito ruim. E hoje você vê que tem toda uma estrutura de aperfeiçoamento durante a jornada. Então, realmente, a coragem e começar é muito interessante. Quem mais, meu amigo? Dê mais dica, eu estou gostando. Uma coisa que você falou agora sobre essa questão de coragem, eu vou puxar ali para o paralelo essa parte da exposição. Porque, assim, a coragem de se expor. Isso. Porque muitos que vão se expor, alguns ali estão precisando. E aí, então, a necessidade é o melhor combustível. Eu preciso, então eu vou. Mas eu, por exemplo, eu não tinha necessidade da exposição. Eu já estava com minha advocacia feita, eu tinha uma renda, podia viver com o que eu já tinha. E eu disse, mas eu vou, mas por que ir? Por quê? O porquê das coisas? O que é que está lhe levando? Hoje mesmo, eu terminei a academia, um colega, nosso vizinho, perguntando, eu estou pensando em ir para a rede social médico. Eu disse, por quê? Porque o dia tem 24 horas. Qual é o seu objetivo na exposição médica? Você quer deixar de atender plano para passar a atender só particular? Então você quer subir seu ticket. Beleza, é uma estratégia. Não, eu preciso do plano por causa da cirurgia. Então, se pergunta o porquê. Porque se você não souber o porquê, você vai começar e vai parar. Então, quando eu fui para a rede social ali, eu tinha um propósito, de fato, de aumentar um pouco, surfar na parte digital, que eu estava vendo uma oportunidade. E hoje eu surfo nela. Eu oculto ali meus números, mas eu tenho um vídeo batendo 1 milhão. Nunca bati 8, como o Patrick, que começou agora. Mas já bati 1. E aí um dos seguidores, essa parte de coragem que você falou, me perguntou, você não tem medo, você não tem receio de expor sua vida? E de vez em quando eu abro essas caixinhas e na hora, né, eu saiu, e sempre sai assim, esses insights, eu disse, olha, certa vez eu li em Santo Agostinho, nas Confissões de Santo Agostinho, eu gosto muito, um teólogo inteligentíssimo da nossa igreja, e ele disse que procurou Deus por todos os cantos, e o achou no canto mais óbvio, que é dentro da gente. E ele passa a defender que o mal é a ausência do bem. Então, quando a gente, pegando e puxando para a rede social, da coragem, quando a gente se importa mais com um ataque do que com 100 elogios, tem algo de errado. É verdade. Então, se eu sei a quem eu quero alcançar, se eu faço uma publicação, tem 10 curtidas e outra tem 1000, eita, essa foi ruim, eu só tenho para-brisa, eu não olho pro retrovisor, não. Então, eu estou pensando na próxima. A quem eu vou fazer, como eu vou alcançar. Isso muda o jogo para a gente. E aí, é o pilar da fé, que é o último. Eu me sinto muito protegido e muito resolvido quanto a qualquer eventual crítica. E eu tenho hater. Todos que estão ali já têm hater. Eu tenho. Sempre que o Instagram criou algo, e aí vai uma dica para você. Vai uma dica para você que eu aprendi com alguém mais experiente. Em podcasts, inclusive, assistindo isso aqui que João faz. De fato, é algo muito bom, não tenha dúvida disso, que com certeza alguém que está começando, está assistindo todos os seus podcasts, está tirando ali ensinamentos valiosíssimos, isso é fato, pode ter certeza. Mas aprendi em um podcast assistindo, enquanto essa questão do hater, porque o Instagram hoje tem um mecanismo e você coloca restrição, não é bloqueio. Bloqueio ele não lhe vê nunca mais. Você faz uma restrição. Então ele comenta, ninguém vê o que ele comentou, só ele mesmo, ele fala, não foi bom meu comentário. Então as pessoas... Ou seja... Ele fala, eu sou um péssimo atacante, eu não sei atacar ele. Eu tô atacando, porque antigamente ele atacava e vários outros se sentiam... estimulados a atacar. Martin Luther King, o que deve nos preocupar não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então é natural que existam mais críticas do que elogio, principalmente na rede social. Sendo que você vai ser criticado de todo jeito. Agindo ou não agindo, então é muito melhor agir. É verdade. Que fantástico, cara. Eu tenho também um princípio bíblico que eu acho que se aplica muito, porque a gente sempre, quando fala em redes sociais, traz a ideia de volume, né? E é óbvio que um dos objetivos da rede social, né, é exatamente dar esse microfone que permite que você fale com gente de todo mundo, né? Então, que não existia antigamente, né? Isso é muito rico. Mas é o fiel no pouco, né? Ou seja, se você tem um propósito exato, né? E aí eu coloco muito nessa ideia aqui do podcast, né? Jogando para o universo, mesmo que a audiência não seja aquela que a gente almeja, de 1 milhão, 2 milhões e etc., mas é fiel no pouco. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer, dentro daquela perspectiva que eu fazer. Se eu atingir já valeu a pena. E assim, João, a internet ela tem um lado bom e, obviamente, como tudo na vida, também tem um lado ruim. Pessoas que nunca fizeram estão ensinando. E aí, se você entrar no meu perfil, entra aí no meu perfil, Werner Damasio, se você entrar no meu perfil, quem faz sou eu. Eu faço meu perfil. Então, assim, a publicação é minha, conteúdo meu.
histórias minhas, situações minhas. E por que eu digo isso? Porque não é algo embelezado, não. Não tem ali é bastidor, é bastidor. É situações que eu passo, situações que eu presencio. Porque se a gente engessar demais também aquele que vai iniciar, não é ele, a A autenticidade sustenta. autenticidade sustenta, é verdade. É outra coisa também que eu vejo que as redes sociais têm como um vetor, e isso é muito bom, a autenticidade, né? Você vê realmente personagens que não estariam, né? Tanto é que eu não uso a minha, por exemplo, apenas para a advocacia. Eu falo do esporte, eu falo da fé, eu falo de tudo que eu sou. Porque se der certo, deu, se não der, não me custou nada. Massa. Diferente de eu ter que despender tempo para criar uma máscara, um personagem. Falando em esporte, a gente não tocou nesse assunto e eu quero tocar nesse assunto, só para a gente avançar. Eu tenho uma ideia, né, que hoje também, dentro da formação empreendedora, o esporte é um pilar muito importante, porque já escutei várias pessoas falando, desde Bernardinho a outras pessoas, ele gera uma característica que é importante para o empreendedor, que é a antifragilidade. Ou seja, você ganha muita resistência, né, muito saber a perder, saber submeter aos desafios do esporte, né? Eu pratico um, você pratica outro, né? Eu não consegui ir para a corrida, não consegui. Mas você tá na arte suave. Na É, arte suave. exatamente. Mas o esporte lá em casa, por exemplo, é indispensável. É um dos pilares também. A gente não, sem saber, a gente colocou isso desde sempre. Meu sogro é esportista de muito tempo. Então, assim, como é que você enxerga isso e a importância disso para a sua vida? Você já colocou um ponto para a gente colocar exatamente esse elemento como um elemento também, acho que importante E para o outro fator que empreendedorismo. eu contribuo não só com aqueles que fizeram na época essa mentoria que eu me propus a fazer, essa parte esportiva, porque eu não acredito em algo que você possa fazer se o seu corpo não está bem. É um pilar, como você bem disse. Assim, o pilar é o esportivo. E ele surgiu, como eu disse, quando eu me vi sedentário, comendo coxinha e coca todo dia. E foi justamente na época que eu me mudei para o nosso condomínio, porque quem não construiu, e quem construiu sabe o que uma obra estressa. E eu construí a minha casa com 29 anos, eu fiz de tudo, terminei a casa, e digo isso muito, não é romantizando, não tive herança, eu terminei a casa sem carro, eu vendi tudo, foi um ano de cheque especial. Um ano de cheque especial, na advocacia. Então, assim, eu terminei sedentário. E aí eu disse, tá errado. Aonde eu quero chegar daqui a algum tempo? E graças a Deus, voltando àquela parte da melhor sociedade que a gente faz, Pamela também já tinha essa sensação. E disse, vamos correr? Eu disse, correr é coisa de doido. Não presta pra nada. Não, correr você não consegue dar uma volta no condomínio. Eu disse, qual é a distância? Ela fez 1,3 km. Aí eu disse, é pouco, eu dou. Sendo que quem não corre, quando dá a primeira corrida, pensa que é o Zambuta, ele vai dar o máximo. Eu não cheguei em 1 km. Morreu no meio. E aí brinquei com isso há algum tempo e fui entrando e percebendo, eu não tinha, o esporte acaba trazendo outras coisas, a boa alimentação, eu não sabia o que era um carboidrato de baixo índice glicêmico, alto índice glicêmico. Então, assim, o sono, esse anel que eu uso, não é um anel, é um medidor, é o Oura. Eu comprei esse anel na Finlândia, em um mundial do Ironman que eu fui fazer. Então, assim, tomou uma proporção, eu comecei a me dedicar ao esporte de um ponto, que quando eu me vi, eu estava fazendo Ironman. Fazendo triatlon. E numa performance alta de triatlon para um amador. É um treino de 20 horas por semana, é muito pesado. É pesadíssimo. Rodei esse prato. Rodei, ele entrando em estabilidade. Aí eu vou para a minha velocidade cruzeiro e estou na maratona. Então, puxando o esporte, e hoje está em alta, como você disse, o empreendedor, ele percebe isso. Você não vê um grande empresário que não tenha uma rotina esportiva, uma rotina de esporte. E não estou falando em performar, eu estou falando em hábitos esportivos, em ter saúde. Seja musculação, seja um jiu-jitsu, seja uma corrida, seja o que for, está associado. Não tem como não estar, porque ela traz consequências. Eu adotei o hábito, desde a época do triatlon, que a gente fazia atividade pela manhã e pela tarde, hoje eu só corro. Sempre pela manhã. Então, eu corro ali alguns dias na semana, no outro tem um fortalecimento. O quanto essa endorfina influencia no meu dia. Total. Você fala que não corre, mas tão cansativo quanto correr é acompanhar quem corre. Você acompanhou a sua melhor sociedade agora em Berlim, né? Ela fez a maratona, né, de Berlim. E eu tenho certeza que você cansou tanto quanto ela, porque você espera ali, vai pro canto, vai pro outro. A gente fez uma das maratonas, eu lembro que ela terminou, ela cheia de endorfina, e eu cansado. Aí ela disse, mas que contrassenso é? Você tá cansado e eu acabei de terminar a maratona. Quero comemorar. Eu disse, não, eu tô cansado. A gente caminhou, sei lá, 10, 12 quilômetros. quilômetros. E assim, a parte esportiva, eu tenho certeza que quando você vai ali o tatame, praticar o jiu-jitsu, quando eu vou correr,
E esses esportes em que pese o jiu-jitsu ter outra pessoa ali, você tá ali, mas também tá em vários cantos. Tá. Reflexão que a gente tira, a corrida sozinha, por exemplo, sua esposa, uma maratona, você correr durante 4 horas, 5, 3 horas, sozinho, é você. Eu até brinco na minha esporte, sou eu e Deus, assim, é tempo para tudo, para você se conhecer. É verdade. E eu, segunda, eu tenho uma sustentação oral. O meu longão de sábado, eu vou reprisar a sustentação que eu vou fazer. Então, assim, você tem tempo para tudo. Tudo, Então, não tem como nos associar a uma saúde. É óbvio que, como eu passei uns 10 anos rodando o prato da profissão e me vi sedentário com 10 anos, depois de rodar bastante o prato profissional, aqui dá para tirar um pouco o pé. Já tenho alguma coisa, dá para cuidar disso. Então, assim, eu acho que ter essa lucidez do reconhecer do que a gente precisa já é um avanço para onde a gente precisa ir. Eu vou ter que encerrar, mas eu acho que a ideia é muito sobre equilíbrio, né? Também a gente busca isso no final, né? Equilíbrio com a família, com a saúde, com tudo, que é um mega desafio, né? Porque as coisas não são simples, né? Mas eu tenho certeza, Werner, que esse podcast ele fica marcado com uma ideia para a nossa audiência muito clara de que, primeiro, né, é possível sair do zero e se transformar num advogado próspero, como você é, com essa bagagem de conhecimento, com essa história, né, que todos nós temos, e isso faz diferença. Eu acho que contar histórias é algo fundamental, a gente precisa contar as histórias. Isso é, inclusive, um dos objetivos que eu tenho aqui, contar histórias, porque a partir delas a gente vai conseguir realmente construir algo que a gente tem como propósito para os nossos filhos, para os nossos netos, né, que daqui a pouco virão. E essa ideia é algo que dá vividez àquilo que a gente acredita, né? Não só no plano real, mas também no plano espiritual. De modo que eu fico muito feliz, né, de ter esse momento, contribuir de alguma forma para esse crescimento. E eu tenho certeza que realmente, pelo que eu vi há 20 anos e o que eu estou vendo hoje, não vai parar. E só vai crescer. Mas essa é a ideia, tá? Eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Espero que as oportunidades apareçam, não só do ponto de vista pessoal, mas também profissional, que você realmente continue prosperando, porque para mim, né, é um dos propósitos que eu tenho, é exatamente reverberar isso. Eu acredito muito, dentro da perspectiva, eu uso muito sempre a parábola dos talentos. Uhum. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Você recebeu o seu talento, você está multiplicando o seu talento. Uhum. E a ideia aqui é exatamente essa, a gente mostrar que é possível multiplicar talentos, e isso tem a ver com o propósito de Deus, eu acho que é importante nesse sentido. Então, para a gente fechar, né? Eu sempre digo assim, tá com você a palavra, olha para as câmeras, faz aí o que você quiser, dá para nossa audiência de alguma forma entender que valeu mesmo a pena esse momento. Não, eu digo, primeiro agradecer a você não só pelo convite, mas por toda a caminhada que você viu e participou de algum momento, de alguma forma. João até narrou do condomínio, de uma cartinha que eu mandei quando eu fui construir lá. Eu tinha esquecido, mas é verdade, eu acho que isso marca. Mas eu mandei uma cartinha a todos os moradores que já lá estavam, dizendo quem eu era, que eu estava chegando e qual era meu sonho naquele condomínio. Um ano depois eu estava síndico do condomínio. Exato. E eu participei. E eu disse, eu só assumo se o João vier comigo. Eu disse, João, vamos. E ele ficou comigo esses 6 longos anos. E isso é um exemplo, para finalizar, João, que na vida eu digo que eu não tenho nenhum inimigo, pelo menos declarado. Eu não tenho inimigo. Eu não trago em mim nenhuma história que eu digo, esse é meu inimigo. Eu não gosto, é um desafeto. Tive enfrentamentos, e eu acho que acredito que o homem tem que enfrentar o que precisa ser enfrentado para seguir, mas isso aqui é um exemplo clássico de que a gente precisa conquistar pessoas. A gente não é amigo próximo de conviver, já ensaiamos viagens de corrida, meninas e tal, mas a gente nunca viajou, a gente não é amigo, mas é como se fôssemos. Moramos no mesmo condomínio, eu já fui à sua casa, você a mim em reuniões de condomínio, e um dia eu fui um menino aluno de um professor, que é quem hoje eu estou aqui agora como colega de profissão, mas um respeito enorme, uma humildade grande de reconhecer o seu tamanho, sua pessoa, sua colaboração, a sua vontade também de fazer isso, de transmitir isso. Isso é um ponto que a gente tem que valorizar e agradecer, que é o que eu faço, agradecer o João Paulo, um homem íntegro, um pai, um professor, um atleta mesmo pesado que o é, e eu chamo ele, eu digo, João, corre, calma, eu já tenho uma lá em casa que corre, deixa eu aqui na minha, mas João,
tenha certeza que o que precisar, o que eu puder, o que eu precisar também, eu vou. João, Opa, tô ali. estou aqui, vamos fazer isso, porque é perto dos bons que nós nos tornamos bons. E você é um dos bons, amigo. Tá ótimo. Meu amigo, fico muito feliz mais uma vez. Eu sei que tem que encerrar, porque a gente sempre tem esse movimento, mas fico muito feliz, muito alegre mesmo, com o coração cheio de esperança que as coisas vão realmente mudar e que eu sei que, de alguma forma, a gente pode impactar essa nossa advocacia, essa nossa Certeza, sociedade, esse nosso condomínio, enfim, o nosso certeza. país, seja um exemplo, seja com as ideias. Bom, vocês viram aí, né? Mais uma vez, um podcast diferente, né? Eu tô começando a ficar preocupado porque de vez em quando eu tenho vontade de me emocionar. Então, essa é a segunda vez com os elogios e com ver essa caminhada desse rapaz, e eu acho que é algo que faz diferença, tá? Mais uma vez eu peço que compartilhem, né? Comentem, critiquem, elogiem, né? De alguma forma interajam com a gente, porque isso tem muito propósito. E mais uma vez, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.